Desde o começo dos anos 2000, quando iniciou a divulgação da campanha aqui no Brasil, nós falamos do Outubro Rosa, né? Esse movimento muito importante de divulgação e prevenção do câncer de mama. Eu tenho alguns dados aqui para passar para vocês. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, no triênio de 2023 a 2025, devem ser diagnosticados 73.610 novos casos da doença em todo o país, o que corresponde a 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. E ainda, de acordo com o INCA, quando o câncer de mama é tratado em fases iniciais, as chances de cura chegam a 95%. A gente sabe que esse é um podcast de educação, mas a doença também atinge os profissionais da área, então por isso que resolvemos falar dessa campanha desse mês do Outubro Rosa. Então vou apresentar para vocês minha convidada que está aqui comigo hoje, a Maeli Oliveira Chiroma, pedagoga, mãe, e passou pelo tratamento de câncer de mama, aceitou vir aqui, né, dividir sua história, contar um pouquinho pra gente, né, Maeli? Muito obrigada. Jana. Olá a todos, é um prazer, né? Câncer de mama hoje é, sobretudo, informação. E quando a gente fala em educação, a gente está falando em informação. Então, eu penso que hoje não dá para desassociar uma coisa da outra. Então, vai ser um prazer conversar e compartilhar um pouquinho da minha história e, quem sabe, inspirar, incentivar outras mulheres a ir em busca do diagnóstico, a tratar da prevenção, porque é, sobretudo, a cura da mulher de hoje tem que ser com a prevenção. Com certeza. Maeli, antes de começar, então, a falar um pouco do diagnóstico, eu quero saber como é que foi a sua escolha pela educação, como é que você escolheu essa carreira. Eu sempre pergunto quando vem educador aqui, porque eu acho interessante a gente entender como é que foi a escolha da profissão. Olha, Jana, eu costumo dizer que não foi uma escolha, foi um acidente. Vou começar com a minha infância, para você entender, porque tem uma relação. Eu fui criada até os 11 anos de idade na zona rural, por avós analfabetos, frequentando escolinha rural, em salas multisseriadas. Estudávamos numa escola onde às sextas-feiras era comum a professora, junto aos alunos, fazer toda a manifestação de limpeza do local. Então, nós cuidávamos do jardim, pintávamos as pedrinhas brancas com cal, os caules das árvores. A escola era linda, mas porque a comunidade, né, ajudava. Lavávamos a escola e tudo mais. E eu sempre olhei para esse professor, ali durante essa minha primeira fase na educação, com um certo receio, que eu falava assim, nossa, deve ser uma profissão com muita responsabilidade, porque a professora, ela dormia a semana inteira nessa escolinha, que o caminhão da prefeitura levava ela junto com a alimentação e deixava ela lá, e ela só retornava para casa na sexta-feira de noite. E eu olhava aquilo ali com uma sobrecarga, que eu falava, eu não quero isso para mim nunca. Corta pra eu vindo pros anos 2000, morando em São Paulo, tal, né? Tô ali trabalhando como jovem aprendiz, num consultório médico, fazia a parte administrativa, né? E aí estudava de noite. E tô tomando um café da manhã, o meu padrasto me apresenta um jornal falando que vai ter uma seleção, um processo seletivo para as pessoas que quiserem, adolescentes que quiserem estudar o dia inteiro e ganhar uma bolsa auxílio, que na época era equivalente ao salário mínimo, né? Eu sempre adorei estudar. E eu sempre entendi desde cedo que o estudo era a saída para eu ter novas possibilidades na vida, já que na minha família não tinha ninguém formado ainda, né? Aí eu falei, olha, essa aí é uma boa oportunidade. Eu vou fazer esse processo seletivo, porque assim eu não vou precisar trabalhar, que era uma rotina que eu não estava gostando, e aí eu vou ter a noite livre para eu fazer outros cursos, fazer outras coisas. Fui, me inscrevi, fiz a prova, estudei ali uns 5, 6 dias seguidos. Cheguei até a faltar na escola à noite para poder me dedicar a esse estudo e passei em 16º lugar, né? Na época fui parabenizada, tudo mais, mas entrei no Cefam sem saber propriamente o que significava essa sigla. Eu não conhecia a palavra magistério, por exemplo. E aí, rotina vai, rotina vem. O primeiro ano, eles não focavam muito na questão magistério, então nós tínhamos realmente as matérias, as disciplinas básicas do currículo. E aí, em um determinado momento, a minha sala aprontou uma, e a professora de psicologia foi a incumbida de nos chamar a atenção sobre aquela situação. E ela veio com toda uma postura correta,
explicar pra gente que aquela atitude que nós tínhamos tido naquele momento não era apropriada, não condizia com futuros docentes. Imediatamente eu levantei a minha mão e eu pedi uma explicação sobre aquilo. Como assim, futuros profissionais do magistério, professora? Aí sim que a minha ficha caiu, Jana. Sabe, eu estava encerrando o primeiro ano do magistério e aí a professora Rosângela, ela fez ali uma explicação muito técnica sobre tudo o que o curso iria, sobre tudo o que ele iria nos preparar e para que nós estávamos ali. E aí eu comecei a dizer daquele momento em diante que eu iria estudar sim, né, que eu iria sair dali com aquele conhecimento, mas que eu não iria ser professora, que eu ia juntar dinheiro, que eu ia fazer outra coisa, porque eu queria ser advogada, eu iria cursar direito. E tá bom, mudei para Mogi, vim estudar aqui, a rotina em Mogi me envolveu em vários projetos dentro do magistério, né, o Cefam foi maravilhoso. Pena que acabou. A gente aprendeu muita coisa, assim, que hoje em dia eu vejo que não só como professora, mas também como mãe, foram muito importantes, essa base. E adivinha só, qual foi, assim, uma das primeiras alunas a estar com a turma no ano que se formou em 2004, já ali sobre a sua tutoria e tudo mais? Que eu passei, assim, 4 anos falando não vou ser professora e fui uma das primeiras a estar com uma turminha e iniciar na educação infantil, né? Então, e aí, depois que começou? Não parei mais, me apaixonei, né? Fui me formando em outras situações, né? Conforme a necessidade foi surgindo, eu fui me preparando para isso e virei uma defensora da educação. Eu penso que ela é a base, não tem como a gente ter outras profissões sem ter essa base, né, educativa muito bem consolidada, muito bem formada, né, defendo rigor, defendo inovações, né, e penso que a gente tem que hoje olhar para o professor com um pouco mais de acolhimento e carinho, porque assim como as minhas professoras lá da escolinha rural, né, tinham que fazer de tudo, elas eram mães, dona de casa e professora. Hoje eu vejo assim, com aquela função todas que elas tinham. Não existe mais esse perfil de escola. Engana-se quem pensa assim, porque ainda há o interiorzão do Brasil afora e tem muita professora que carrega a escola nas costas e dá conta do recado. Com certeza, realidades muito diferentes, né? E dentro da educação, foi professora infantil, também exerceu outras funções, como é que foi? Olha, graças a Deus eu tive a oportunidade, assim, de passar por etapas que hoje eu vejo que me tornaram uma profissional mais preparada, mais completa, né? Eu iniciei como estagiária de educação infantil, estagiei no ensino fundamental, fui primeiramente auxiliar de classe, trabalhei durante um tempo como auxiliar de classe e logo depois já tive a minha turminha. Esse período de estágio e auxiliar, eu ainda estava fazendo o magistério, né? Quando eu me formei no magistério, eu já assumi uma turminha de educação infantil. Foi pouco meu tempo na educação infantil, mas foi suficiente para eu entender alguns processos. Logo já comecei, então, como professora de ensino fundamental, fui para coordenação, aí mudei de empresa, fui trabalhar só no ensino fundamental, mais especificamente com as disciplinas de língua portuguesa, redação, história e geografia. História é minha paixão, paralela na educação. E aí veio a pandemia e tudo mais, e aí fui de novo trabalhar na parte da gestão, como assistente de coordenação, assistente de direção e coordenadora pedagógica. E aí encerrei, dei uma pausa, né, nessa função. Mas eu passei por todos esses processos e todos eles, um foi complementando o outro. Com certeza. Maeli, e dentro dessa trajetória aí, né, veio o diagnóstico do câncer de mama. Conta pra gente como que foi esse período, como que você descobriu, o que aconteceu com você e também para deixar esse alerta para quem está assistindo a gente, acompanhando. Com certeza. Primeiro, eu sempre fui uma pessoa muito metódica com exames. Eu sempre, desde que eu tive condição de pagar pelo meu próprio convênio médico, eu sempre fiz os exames anualmente, né? Aquele check-up ginecológico que toda mulher deve fazer. Antes disso, eu fazia pelo SUS, mas depois eu passei a fazer pelo convênio. E foi num desses exames, né, que eu detectei, ali, foi detectado esse diagnóstico. Eu estava fazendo um simples exame, Jana, de ultrassonografia, normal. E aí, ali, eu fui questionada. Nossa, aqui na mama direita, você nunca sentiu esse caroço antes? E aí, a própria médica colocou a minha mão e eu pude sentir. E eu falei, não. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, como que
tá tão evidente e eu não percebi. Hoje eu sei, porque a gente fica assim tão vidrado, tão habitolado na nossa rotina, especialmente a profissional, que a gente acaba não dando atenção para os sinais que o nosso corpo vai emitindo. E aí eu fui, então, tocada por essa situação, fiquei um pouco temerosa, mas eu não dei a atenção devida. Por quê? Naquele momento eu estava focada em cursos que eu estava fazendo, eu tinha assumido mais turmas no colégio no qual eu trabalhava, então eu estava assim o dia inteiro com bastante, né, responsabilidade e ajudando a minha irmã, dando um suporte emocional para ela e em tudo mais que ela precisava, porque eu estava com um sobrinho de 9 anos numa UTI já há algum tempo, lutando contra a vida, batalhando com um linfoma. E aí, imagina, minha cabeça, eu não consegui focar nisso. Só foi, isso eu descobri esse exame foi em agosto de 2017. E eu só fui atrás de uma continuidade para descobrir do que se tratava aquele nódulo em abril de 2018. Nossa. Então, olha o tempo que teve aí, né? E esse foi o meu erro. Né? Porque embora tudo o que eu tenha me dedicado a dar atenção antes tenha importância na vida da gente, né? A minha saúde ela tinha que ser a prioridade. Com certeza. Né? E aí, quando eu cheguei para investigar de verdade, fui numa mastologista, ela... No primeiro momento foi um pouco resistente em me conceder a guia, né? Ela fala, não, pela sua idade, pela característica que apareceu aqui no ultrassom, não deve ser nada. Mas aí eu fui insistente, eu falei pra ela, olha, se você não me der essa guia, eu vou marcar um outro mastologista e eu vou atrás. Até mesmo porque eu acabei descobrindo nesse meio tempo que tinha um caso na minha família paterna. Eu havia perdido uma prima um pouco mais velha que eu para essa doença também. E aquilo acendeu um alerta, a família, é melhor você ir ver e tal. Nessa época você tinha quantos anos? 33 anos. Ah, muito jovem. 33 anos, né? E aí realmente era pouco provável. E aí fui atrás, foi o primeiro exame que eu fiz, que foi a biópsia, que ela acabou me dando o pedido, né? Eu fiz, saiu assim um diagnóstico parcialmente correto, mas teve um erro muito assustador que detectou uma metástase óssea. E futuramente, nos próximos exames, a gente acabou descobrindo que não se tratava de uma metástase. Mas até então, né, esse episódio de eu descobrindo o diagnóstico, ele é um capítulo à parte também. Porque eu fiz o exame, foi traumático, porque não teve anestesia, e a recomendação é de que seja com anestesia e tal. E aí, uma semana depois, fui até o laboratório para retirar o exame, estacionei meu carro numa rua lateral. Na hora que eu desci, fui lá, peguei o exame, curiosa e ansiosa como eu sou, eu já fui logo abrindo. Eu já fui logo abrindo o envelope. E na hora que eu li, eu falei, meu Deus, eu só relacionei a palavra carcinoma ao câncer. Mas eu falei, será que tá pedindo para investigar, assim? Dei um Google. Na hora que eu dei um Google, eu joguei lá a palavra carcinoma, veio imagem, veio tudo. Eu sentei na praça que tem na frente do laboratório e eu me inundei de informação. E eu não sei nem dizer para você quanto tempo que eu permaneci ali sentada e ali já desmontada, né? Chorando, devastada, o pensamento que vinha na minha cabeça. Eu vou morrer jovem? Ainda mais porque apareceu essa metástase, né? Não conseguia me lembrar onde é que estava o meu carro. Tive que mandar uma mensagem, né? Ligar pro meu marido. Ele foi de Uber até onde eu estava para me resgatar, digamos assim, né? E aí a gente foi em busca de especialista e tudo mais, né? A gente tem algumas fotos que a Maeli trouxe aqui pra gente, né? Pode pôr a primeira. Essa daí foi quando você descobriu, antes de descobrir? Eu já sabia. Essa é uma foto que representa o meu último evento de trabalho com cabelo. Que depois dessa foto aí, meu cabelo já tinha caído bastante. Eu vim cortando pra ir me adaptando, né? Porque quando eu descobri o diagnóstico, eu tinha um cabelo bem longo. E aí, conforme a gente foi avançando nas investigações, eu já fui me preparando pra estar careca. E essa é uma foto na qual eu trabalhei à noite... Muito cabelo caindo, muito cabelo. No final do expediente, eu acabei até colocando esse lenço para dar uma segurada, né? Foi estratégico sair com ele. E para as crianças, né? Como que foi levar essa informação para dentro da sala de aula? Eu adotei, Jana, uma postura de agir naturalmente, né? Como professora de história, como professora de língua portuguesa. Então, eu apresentei a palavra câncer, né? Eu expliquei para eles o significado. Vamos olhar no dicionário, o que isso significa, tal, sem falar de mim, antes de tudo. Aproveitando um gancho
de uma proposta que eu tinha ali dentro da minha programação de aula, na qual o material didático traz um personagem que fica doente. E nós faríamos a interpretação do texto falando sobre doença, né? E aí eu falei, esse é o momento para eu falar com eles sobre o meu diagnóstico. Né? Então, o professor ele tem que ter até esse olhar também na hora de planejar a sua aula. Se você deseja tocar num assunto, você tem que olhar para o seu material, olhar para o momento, para o perfil de aluno que você tem e saber de que maneira que você vai trazer. E foi assim, naturalmente, que a gente acabou falando do assunto. A partir do momento que eles entenderam o que era o câncer, né? Alguns já tinham conhecimento, falaram de algumas situações dentro das próprias famílias, aí eu me apresentei como paciente para eles. Falei, olha, a professora também está com essa doença, a gente vai ter que se acostumar com essa nova condição. De vez em quando a Pro vai faltar. A Pro vai estar no hospital, vai fazer procedimentos, vou fazer uma cirurgia, né? A cirurgia, graças a Deus, eu consegui agendar para um período em que eu estava de férias. Então, eu me ausentei só 15 dias da escola mesmo, né? Que eles foram substituídos por outra professora muito parceira na época. E aí, depois, a professora vai precisar passar por um tratamento, que é um tratamento que vai matar as células cancerígenas no corpo, mas também vai matar algumas células saudáveis. Junto a isso, eu vou ter o quê? Uma queda de cabelo. Então, vocês vão perceber... A gente tem a imagem aí, né, de você fazendo a parte raspando o cabelo. Decidi, né, quando naquele episódio ali que eu percebi que o cabelo tava caindo demais, eu falei, Rodolfo, meu esposo, né, vamos arrancar isso aqui tudo, vamos tirar, né, e aí nesse dia a gente ouvindo ali um Coldplay, Viva la Vida, né, tentando trazer uma energia boa para esse momento. Não tenho apego, de verdade, assim, para muitas mulheres eu sei que é difícil falar na perda de cabelo. Eu, num primeiro momento, me incomodei demais, mas pelo sentido da higiene, realmente. Era muito cabelo caindo, sabe? Você passava a mão assim, vinha tufos de cabelo. Eu falei, não dá para conviver com isso aqui, não dá para normalizar. E aí, nós decidimos raspar o cabelo. E eu me apresentei para as crianças assim. No dia a dia, eles acostumaram com a professora que era paciente oncológica, né? Então, foi muito natural, mas também, o que eu percebi? Que as crianças, elas se encheram de amor, afeto, de preocupação. E era normal eu chegar, assim, às vezes, na sala de aula e eu encontrar sobre a minha mesa um artigo, uma revista, falando sobre os avanços no tratamento do câncer de mama, sobre uma descoberta. Na época, a Ana Furtado também estava tratando, né, do câncer dela, então estava se falando muito no Brasil sobre esse diagnóstico e as crianças levavam muita informação para mim também. Mães preparando receitinhas saudáveis, porque sabiam que eu estava numa dieta restritiva, né? Mães levando, eu ganhei pijama, sabe? Mães levando touquinha, mães levando lenço. Então, assim, gerou toda uma comoção, né? Tanto por parte das colegas de trabalho, que por sua vez também trataram de ir em busca dos exames e tudo mais, porque acendeu-se um alerta na escola, né? Eu tinha uma colega na época também, a Ana Cristina, tenho, que é uma amiga, né, muito, muito íntima, que também estava passando pelo mesmo enfrentamento, né, vivendo a mesma situação. Então, nós duas servimos ali de inspiração, né, para muitas mulheres irem atrás. E, graças a Deus, a gente conseguiu lidar bem com os nossos alunos, que não foi, assim, traumático para eles, né? E a gente conseguiu informar e, ao mesmo tempo, tocar eles de uma maneira que a criança entenda que o professor, embora seja uma figura que esteja ali na frente deles, né, trazendo informação, passando segurança, ele também é um ser humano. Né? Ele também está suscetível a males que as pessoas da família deles vivem, né? Então, foi muito bacana a gente poder, assim, de certa forma, né, trazer esse amadurecimento para as crianças. Porque, pensa bem, na época, eu tinha crianças de 10 e 11 anos. Muito novas, né? Muito novas. E eu tinha teve aluno que me abraçava no final da aula, dizendo que todo dia rezava para eu não morrer. Sabe, assim, então não tem como você olhar para essa situação e não pensar, nossa, a gente cresceu todo mundo junto, né? Foi uma sequência de aprendizados para todos nós. Com certeza. Né? A gente tem uma imagem também de você fazendo o tratamento, né? Uma foto durante o tratamento. Nessa foto eu tô usando o Porte-A-K. Porte-A-K, mais popularmente conhecido... Porte-A-Cart, eu acho. Mais popularmente conhecido como catéter. Por quê? Meu tratamento, ele teve algumas etapas. A gente começa com a etapa do estadiamento, que é quando os médicos, eles solicitam uma série de exames, na maioria de imagens,
para entender qual é o perfil de câncer que você tem, qual é o tipo. Esse estadiamento, então, foi detectado, então foi constatado que eu tinha um câncer HER2 positivo. Esse câncer é um câncer considerado mais agressivo e de crescimento mais acelerado. E aí os médicos, então, eles têm, com essa informação, uma postura a adotar. Se vai iniciar atacando o tumor pela quimioterapia ou se vai fazer uma cirurgia primeiro. No meu caso, a opção foi fazer a cirurgia. Então, eu fiz primeiro a cirurgia. No período do estadiamento, também houve um alerta com relação à possível infertilidade que eu poderia ter, né? Então, a médica agendou a minha cirurgia e falou, olha, você vai ter 22 dias até a sua cirurgia, que é uma cirurgia que a gente está solicitando ao convênio com urgência, porque é um câncer que cresce muito rápido. E se você deseja ser mãe, esse é o momento de você correr atrás de congelar óvulos e tudo mais. Jana, até aquele momento, eu não pensava em ser mãe. Eu via, assim, a maternidade como alguma coisa... se acontecer, tudo distante. bem. Mas eu não planejava, de verdade. Mas quando alguém sentou na minha frente e falou que talvez eu não pudesse ser, aquilo ali me tocou de um jeito que eu falei, não, imagina, essa é uma decisão que eu vou ter. Se eu puder garantir a minha maternidade de alguma forma, eu vou correr atrás disso. E aí a gente começou a correr atrás, né? Investiga daqui, conversa com o médico ali, foi em busca, então, dessa fertilização. Consegui fazer no prazo certinho, né? Da médica, que a equipe médica estipulou. E fiz a minha cirurgia. Minha cirurgia, a opção médica foi fazer uma mastectomia. O que é a mastectomia? Quando você remove todo o tecido da mama. Eu fiz, inclusive, com o que eles chamam popularmente aí de raspagem do músculo, né? Por quê? Porque até então, nos meus exames, havia aparecido apenas um tumor. Né? Que na mamografia, esse tumor ele não apareceu nenhuma vez. Eu fiz 2 mamografias e ele não apareceu. Mas apareceu na tomografia, apareceu na ressonância magnética e no ultrassom. E aí, por que o médico fez essa mastectomia um pouco mais abrangente, digamos assim? Porque na hora que foi feito o corte lá, a incisão, descobriu que eu tinha, na verdade, 3 tumores que eram malignos e um outro que não era maligno. Eram 4 no total. Né? E aí, por isso que conseguiram conservar tecido e auréola, mas o resto tudo foi removido. Tirou também linfonodos, para quem não sabe, né, são órgãos que a gente tem pelo nosso corpo, né, responsáveis pela limpeza, são as linfas, né? E quando a gente fala em metástase na região da mama, a primeira situação de metástase que a gente tem são o sangue, né, que passa por aqui, levando a doença para essa região axilar. Uhum. E aí o linfonodo, ele dá uma segurada. Por isso que a gente tem que, no exame de toque, tocar as axilas, para saber se tem caroço. Porque o linfonodo, ele dá uma segurada ali e ele acaba ficando também, né? Entendi. Marli, a gente tem umas fotos aqui também, você falou um pouco dessa questão da rede de apoio, de pessoas que ajudaram, né? Essa você na escola, né? Trabalhando aí já com lenço, né? Como você falou, continuou trabalhando, né? E tem a próxima foto, o Léo vai colocar aqui pra gente, que tem a questão do pessoal te ajudando, família, a fé, né? Atividade física, tudo isso fez muita diferença nesse período. Eu, quando as pessoas me perguntam o que me ajudou, eu costumo dizer que foram 3 pilares, né? O pilar número 1 da minha ajuda, com certeza, foi a fé. Porque desde o começo eu olhei para essa doença e eu falei, eu não vou me entregar para isso, né? Se existe uma esperança nela que eu vou me apegar. E eu, né, sou devota do Divino Espírito Santo, sou devota de Nossa Senhora. E, acima de tudo, acredito em Deus. Então, é o primeiro pilar. Ajuda profissional, então desde sempre, no próprio instituto no qual eu tratei, que foi o IBCC, né, o Instituto Brasileiro do Controle do Câncer em São Paulo, que é da rede São Camilo, lá eles oferecem todo o suporte, né? E aí eu fui encaminhada para fazer terapia psicológica, iniciei uma medicação antidepressiva que eu tomo até hoje, e é importante a gente frisar aqui que o paciente oncológico não pode tomar qualquer remédio, porque o remédio antidepressivo, ele interfere diretamente no tratamento. Então, só tem um tipo de remédio específico, que aí o oncologista vai dizer para a pessoa que ela pode tomar, que é o que eu faço uso até hoje, né? E atividade física. Então, além da ajuda de apegar a fé, além da ajuda
profissional, o apoio da família, eu tive também a atividade física como algo assim que foi libertador para minha mente, né? Além de você fazer toda a questão de deixar o corpo mais saudável, o corpo mais forte para poder combater, né? Viver esse tratamento que é muito agressivo, você também tem uma situação assim de ajudar mentalmente. A atividade física, ela ajuda demais. Eu fiz pilates, eu fiz corrida, eu joguei beach tênis, tudo que foi possível eu me envolver, eu fiz, né? E foi importante, é o que eu falo, assim, se você tem a possibilidade de fazer pelo menos uma caminhada, o corpo dói, as juntas da gente dói, tem toda uma situação que o tratamento ele traz que deixa você mais debilitado. Mas quando você sai, quando você começa a se exercitar, você vê que na verdade te deixa mais disposto. Né? Eu Precisa fui fazer aquele esforcinho um pouquinho maior. Né? E na alimentação também, sabe? Porque eu não comia fora de casa. Eu fiquei quase 2 anos sem comer fora de casa. Onde eu ia, eu levava a minha marmitinha. A não ser que o local onde eu estivesse indo, eu conhecesse a procedência. Né? Então, se eu ia visitar alguém da família, tudo, era comum perguntar, o que você está comendo, tal, não sei o quê. Ou então eu levava a minha marmitinha. Então, ter esse cuidado também, comer o que é certo, não exagerar, também faz diferença. Com né? certeza. Porque às vezes a pessoa adota, assim, eu conheci pessoas que adotaram a postura de que, já tô doente mesmo, eu vou comer um McDonald's, já tô doente mesmo, vou tomar um refrigerante. E isso, na verdade, acaba piorando, porque é normal você ter os efeitos colaterais da doença. Né? A gente tem ali o câncer de mama, o tratamento dele, ele traz muita dor, sabe? Ele traz muita questão, muita dificuldade na questão digestiva. Você tá, assim, enfraquecida, a sua pele muda, você fica com muita mancha, as suas unhas caem, sabe? Então, se você estiver se alimentando errado e você não estiver cuidando da sua saúde física, você ajuda a debilitar num tratamento que já debilita você muito rapidamente. Entendi. Mas a gente falou um pouquinho dos exames também que você fez, da mamografia. Recentemente, né, teve uma recomendação do Ministério da Saúde para que as mulheres realizem a mamografia agora a partir dos 40 anos, né? Essa mudança que teve aí de uma recomendação, é importante a gente também trazer aqui para as mulheres, é uma recomendação, então, a partir dos 40 anos para fazer a mamografia. Eu perguntei para um médico oncologista aqui, né, da nossa região, ele trabalha no centro oncológico, sobre essa recomendação, o que ele achou, né? Vamos acompanhar, então, a resposta dele aqui? Olá! Recentemente, o Ministério da Saúde mudou algumas recomendações para diagnóstico precoce e rastreamento para câncer de mama. E isso foi uma grande vitória para o Brasil, no SUS. O Dr. José Barreto Carvalheira, onde eu tive a honra de trabalhar com ele por alguns anos na Unicamp, onde ele foi meu chefe, ele, como coordenador geral da Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer, demonstrou há poucos dias no Ministério da Saúde algumas alterações a respeito dos exames de mamografia. Hoje, a mamografia passa a ser para pacientes, para as mulheres de 50 anos a 74 anos de idade, a cada 2 anos. Antes era a cada 69 anos e hoje até 74 anos. E o mais importante, as mulheres entre 40 anos de idade a 49 anos de idade têm a oportunidade de também poder fazer esses exames de mamografia. Isso porque nós, médicos, temos visto que cada vez mais as pacientes mais jovens têm apresentado câncer de mama. Então isso pode mudar vidas. A periodicidade de 40 a 49 anos de idade ainda não está definida, sendo que a partir de 50 anos de idade deve ser feito no mínimo a cada 2 anos. Então isso é um grande passo para a saúde brasileira, que aumenta o seu leque para a gente fazer a melhor forma de promoção de saúde e maior chance de cura para todos. Eu agradeço, então, Dr. Rafael Zapata, sempre muito solícito. É interessante, importante a gente entender isso, né, Maíli? Você também é um exemplo, né? Uma mulher que teve o câncer jovem. Então, a gente colocar esse alerta, né?
Com certeza. E é um ganho, né? Com certeza é um grande passo para a medicina. E depois do meu diagnóstico, eu percebi outros diagnósticos na mesma faixa etária, né? Amigas próximas. Agora mesmo eu tô com uma amiga aí que tá com 29 anos e ela tá enfrentando a doença. Então, isso é um acontecimento na medicina que realmente vai ajudar na prevenção, né? E vai salvar muitas vidas. Você já falou um pouquinho da questão da saúde mental também. É importante a gente reforçar, né? No período de tratamento, ter esse cuidado, Sim. né? Ir num profissional, ter essa rede de apoio. Porque isso faz toda a diferença até pro tratamento, para o resultado, né? Porque é normal a gente receber um diagnóstico de câncer e pensar que vai morrer. Porque, querendo ou não, é uma doença que mata. E mata de uma forma muito agressiva, né? Então, a gente recebe esse diagnóstico já se associando à situação, né, de fim de vida. Quando você tem um apoio de pessoas que pensam positivo e que te colocam numa situação de fortaleza, você enfrenta a doença de cabeça erguida. Às vezes você não tá querendo ir. Já aconteceu comigo várias vezes, né? Eu não querer ir, ai meu Deus, vai aquele monte de furo, porque antes de eu colocar o catéter, era um sofrimento encontrar veias. Ai meu Deus, passar por aquilo tudo de novo, exame toda semana sendo picada, tudo. Tinha dia assim que eu ficava deitada na cama, eu não queria. Aí a gente, né, tinha toda uma rede de apoio dentro de casa, no trabalho, e a ajuda profissional também, que me ajudava a realmente falar, não, Meli, que é isso? Você não vai desanimar, né? Você tá no meio de um processo. Para você chegar na sua vitória tão almejada, você precisa enfrentar isso e a gente tá aqui para te ajudar. Então, assim, se você tá passando por isso, aceita ajuda. Sabe? Aceita ajuda. Porque às vezes a gente também é muito orgulhoso, sabe, Jana? Eu que sempre fui a pessoa que cuidei, eu que sempre fui a pessoa que... Ser cuidada, né? Foi muito difícil. Me colocou numa situação, assim, de fragilidade que eu demorei muito para aceitar, né? Mas a partir do momento que eu aceitei, eu percebi que tudo ficou mais leve, né? Então, eu tinha um preconceito, inclusive, com ajuda psiquiatra, sabe? Imagina que eu vou fazer terapia, nossa, tomar remédio, tudo. Mas aí você vai abrindo, sabe, a sua visão. E você vai entendendo que tudo isso se completa. E que a gente precisa realmente, às vezes, baixar o nosso orgulho, deixar alguns preconceitos de lado e aceitar que tudo que acontece à nossa volta, as pessoas que estão, tanto profissionais, quanto da família, quanto amigos, eles querem o nosso bem. Né? É uma rede de apoio, realmente, que a gente precisa contar, né? E que faz toda a diferença no tratamento, toda. Com certeza. E o seu tratamento, né? Esse período de químio, depois da cirurgia, quanto tempo que você ficou em tratamento? Como é que foi? Olha, eu fiz 35 sessões. Inicialmente, a gente fazia a quimioterapia de 7 em 7 dias, então era semanal. E aí, depois de 12 sessões semanais, ela mudou para quinzenal. Então, eu comecei ali por volta de agosto de 2018 e eu fui até meados de março, assim, mais ou menos, com o tratamento, né? Recebi no primeiro momento, que a gente chama de fase mais punk do tratamento, foi a quimio que é popularmente chamada de quimio branca. Eu não precisei fazer a quimio vermelha, né? Então, a quimio branca. E aí, eu falo assim, para quem faz a quimio branca, você já tem todas as sequelas, todos, né, o que pode acontecer com o tratamento acaba... Imagina para quem faz a quimio vermelha, que é muito mais devastador, né? Mas passei por esse processo, aí foi feita uma reavaliação, eu não precisei fazer a radioterapia, graças a Deus, porque talvez eu tivesse complicações com a prótese, que é comum quando a gente faz a reconstrução da mama, como no meu caso, eu já coloquei a prótese. Quando você vem com a radioterapia, você endurece, você enrijece essa região. Então, é muito comum a mulher ter que passar por um novo processo cirúrgico depois para poder refazer essa parte da reconstrução da mama. Graças a Deus, eu não precisei passar por isso. Então, a gente fez a quimioterapia. Quando encerrei a quimioterapia, eu fui para o processo de hormonioterapia, que é um processo que eu tenho até hoje, que é a quimioterapia com o tamoxifeno, que é um remédio oral. Esse tratamento, ele teve 2 situações na qual eu precisei dar uma pausa. A primeira situação foi porque apareceu um outro cisto na mama esquerda no ano de 2021 e por precaução e tudo mais, porque tinha tido aquela surpresa dos outros tumores na mama direita em 2018, eu e os meus médicos, a gente acabou optando por retirar também a mama esquerda.
E aí, para fazer essa cirurgia, eu fiz uma pausa nessa medicação, né? Mas foi uma pausa curta, acho que, se eu não me engano, eu fiquei de 10 a 15 dias sem tomar essa medicação, para não interferir em alguns exames e tudo mais. E aí, a gente fez a retirada da mama esquerda, fiz uma nova mastectomia, um pouco menos agressiva, né? Coloquei a prótese. O meu cirurgião plástico da época optou por também trocar a prótese da mama direita para deixar uma situação mais assimétrica, né? Graças a Deus, doutor Andrei, maravilhoso. E aí a gente continuou com o tratamento da hormonioterapia até o ano de 2022, que foi quando eu decidi fazer uma pausa com autorização médica para poder tentar a gravidez. Pausei durante 2 anos, engravidei ao final do primeiro ano, né? E aí, depois que a neném nasceu, 3 meses depois, eu retornei para o tratamento oral, que é o que eu vou ainda manter até o ano de 2033. Porque o meu protocolo é de 10 anos. Quanto mais nova você é, mais tempo você fica nesse tratamento de hormonioterapia com este perfil de câncer que eu tive, que é o HER2 positivo. Por quê? Porque os médicos entendem que você está numa idade que ainda é reprodutiva. Então, pode ser que esse câncer, ele volte, né? Você tenha uma recidiva, talvez em uma outra região, talvez numa metástase, enfim. Mas é importante a gente entender que não é porque eu vou tratar tantos anos assim é que eu estou doente. É um tratamento, a doença já está em remissão, na verdade, né? Mas eu preciso garantir que ela não retorne, finalizando esse protocolo aí de 10 anos. Entendi. Você falou então da gravidez, a gente tem a imagem aqui, a foto quando você ficou grávida, depois quando a Milk nasceu. E como é que foi a gravidez? Você falou que conseguiu congelar, precisou usar, como é que foi? Foi uma loucura quando veio aquela situação de que talvez você fique infértil. Ai, vamos correr para cá, correr para lá. Consegui fazer com um custo-benefício mais acessível para a gente na Hospital São Paulo, né? Um outro amigo, o Bruno, que você conhece, havia feito a parte dele ali também, né? Na época, que ele também tratou um câncer. E por indicação dele, a gente foi até esse local e conseguimos fazer o congelamento lá. Porém, eu não precisei usar. Eu consegui tirar, na época, 9 óvulos. A ansiedade, toda aquela situação de você correr atrás e tornar possível o sonho, me atrapalhou na ovulação. Mesmo a gente fazendo a estimulação, eu só consegui produzir 9 óvulos, e desses 9, só 3 que foram fecundados. Dos 3, só um que germinou, digamos assim. E que tá lá guardadinho até hoje. Então, a gente tem um embriãozinho lá. A Milk tem um filho, um irmão mais velho não nascido, que tá lá. Mas aí, como eu optei por, no primeiro ano, tentar no método tradicional, a gente, graças a Deus e a Nossa Senhora, eu consegui engravidar, né? E, naturalmente, segundo os médicos que eu consultei, que eu fiz a investigação, eu tinha 2% de chance de engravidar. A Milk é o meu milagre. E ela já era Milk antes mesmo de eu estar grávida. Porque desde que eu recebi o diagnóstico e eu botei na cabeça que eu seria mãe, eu falei que eu ia ser mãe da Milk. E aí a minha Milk, ela veio e ela é a consolidação da cura, né, da fé, e pra gente, assim, ter esperança, né? Hoje em dia eu sou muito feliz. A gravidez foi uma gravidez, assim, que transcorreu sem nenhuma preocupação. Eu não tive nenhum problema de saúde durante a minha gestação. Olha, que beleza. Né? Depois que eu fiz a cesárea, a gente refez alguns exames para saber se todo aquele hormônio que é gerado durante a gestação havia interferido de alguma forma na minha condição, ainda, né, como paciente, e graças a Deus eu não tive nenhuma alteração. Inclusive, os médicos optaram por reduzir a dosagem da minha hormonioterapia, né? Eu tomo hoje uma dosagem menor e graças a Deus, assim, a gestação, ela veio para mim para trazer um novo marco e um novo olhar, né? Inclusive profissional. Porque a gente, como mãe, a gente tem um olhar totalmente diferente. Quando a gente é educadora, que conhece muito a teoria, e a gente vira mãe, a gente enxerga a infância com outro olhar. Eu sou grata a Deus pelas possibilidades que essa doença ela acabou me trazendo, sabe? Me colocou, assim, numa condição de observar a vida, observar o crescimento, né? Observar todo o processo infantil e o nosso processo como mulher de uma outra forma. E hoje é o que eu defendo, é o que eu procuro falar, né? É o que eu procuro tocar nas mulheres, especialmente, tendo esse olhar.
Muito bacana. É interessante a gente falar também essa questão, né? O câncer de mama, tão ligado à vaidade também da mulher. E até pensar, vai ter filho, né? Como é que vai ser depois disso? É possível, né? Você tá aí como exemplo. A ciência tá aí para ajudar, porque quem tem condição, existe na rede pública no SUS também a possibilidade de você ir atrás do congelamento dos óvulos e tudo mais. A ciência tá aí. E nós, na verdade, quando eu falo nós, eu digo eu e meu esposo, quando a gente falou, não, a gente vai ser pai, sim. O câncer não vai privar a gente de viver, né? Essa situação, ela ficou muito clara pra gente. E nós tínhamos em mente que se não fosse possível gerar uma criança, nós iríamos adotar também, né? Então, assim, não é porque você, de repente, não consiga realizar o sonho da gestação que você não tem condição de ser pai, de ser mãe, né? Então, para mim, isso sempre foi muito claro. Se eu não conseguisse gerar uma criança, eu iria adotar uma criança, mas eu iria exercer a maternidade de qualquer forma. A vaidade da gente é algo assim que hoje eu vejo que é algo pequeno perto da vida. Sabe? Assim, Melissa está falando isso porque você se reconstruiu, porque você conseguiu fazer a sua reconstrução com a prótese. Eu já ouvi muito isso, Jana, sabe? Assim, mas para você foi fácil, você colocou a prótese. Mas não é fácil você olhar no espelho e você ver que, embora você tenha prótese, você tem cicatrizes, né? Não é fácil você olhar para o espelho e você ver que você tem manchas, porque o tratamento, ele deixa a gente com muitas sequelas físicas. Mas aí eu olho fundo, assim, pra Maili, que eu vejo hoje no espelho, e eu falo, mas você tá viva, você tem saúde, você tem uma filha que você tá conseguindo participar do processo de criação dela, e você tem muita vida para viver ainda. Então, isso é muito mais importante do que você estar estereoticamente, acho que eu falei a palavra errada, mais apresentável, né, para a sociedade. Porque, na verdade, a nossa aparência, a gente se preocupa tanto porque a gente quer estar bem pro outro. Não é verdade? Infelizmente, é uma pressão que a gente tem aí, midiática, inclusive, fazendo com que a mulher ela fique se comparando sempre com exemplos que estão aí na mídia e tudo mais. E, na verdade, a gente tem que estar bem pra gente, né? Jana, eu curti demais a minha carequinha. De verdade. Bacana. Né? Eu usei o lenço com muito orgulho. O lenço, pra mim, era como se fosse a minha espada, sabe? Teve um episódio, assim, que até coloquei essa semana aí escrevi essa semana na minha rede social, que eu relembrei. Eu cheguei um dia para dar aula, eu já estava usando lenço, né? E era uma fase assim que você olha, às vezes você fala, mas esse lenço não combina, não sei o quê. E eu acho que eu comentei com os meus alunos, né? Que, a cabeça da Pro coça de vez em quando, não sei o quê. E eles, Pro, por que você não tira o lenço, tudo, né? Acho que eles perceberam que, de certa forma, porque a gente estava no auge de calor e tudo mais, eu, às vezes, ficava incomodada com aquilo na cabeça. Jana, era uma quarta-feira, semana dos professores, né? A gente estava ali naquele clima de Semana da Criança com Semana dos Professores, não sei o quê, a gente preparando apresentações na escola. E nós íamos fazer o culto à bandeira no pátio, que era tradicional já. E aí eu tô descendo a rampa para chegar no pátio, período da manhã, eu tinha 4 turmas na época. Quando eu olho a minha turma inteira, minhas 2 turmas da manhã inteiras, com lenço na cabeça. Olha. Todos eles, sabe? Assim, meninos e meninas. E algumas colegas também, né? Na época. Aí eu falei, nossa, isso aqui pra mim, sabe? Porque o que eles, de certa forma, eles me comunicaram com esse gesto? Que a aparência não é nada. Você usa lenço porque você tá careca, mas a gente pode usar lenço também. Olha, professora, a gente, sabe? Assim, e aí fizemos muitas fotos, não sei o quê, tudo isso, né? Então, assim, a aparência, ela é importante? Claro que ela é. Mas o estar se sentindo seguro, o estar se sentindo vivo, amado, acolhido, é muito mais importante. Com certeza. Né? Então, assim, tem que passar pelas situações, pelas etapas do tratamento, olhando para você com vitória. Né? Não pode olhar para você como um coitado. Tem que olhar com vitória. Né? E aí, depois dessa situação em que as crianças realmente me tocaram, eu passei a não ir trabalhar todos os dias com o lenço. Né? Que aí eu falei para eles, é verdade, eu posso estar com lenço, eu posso estar sem. A gente conversou bastante, tudo. E aí eu fui tirando o lenço na sala de aula para eles irem se acostumando com aquela figura, né, da professora carequinha. E aí, no ano seguinte, em 2019, eu já não fui mais trabalhar de lenço e eu assumi a minha carequice e eu curti ela até o cabelo voltar a crescer de novo, porque ele cresceu.
cresceu até melhor do que era antes. Então, a gente pode dizer também, né, Maeli, que estar na sala de aula, trabalhando, também fez parte do seu processo de cura. Com certeza. Jana, a decisão de não parar de trabalhar durante o tratamento, que foi muito questionada, não só pelos médicos, como pela minha família, foi, assim, primordial. Foi um divisor de águas. Porque quando a gente está tratando, a gente pensa muita besteira. Se eu não tivesse ocupada, preparando aula, eu tomava quimioterapia corrigindo prova. As pessoas olhavam, nossa, você é professora, não sei o quê. Eu tomava corrigindo prova. Eu levava meu sacolão de apostila para corrigir, sabe? Levava o computador, fazia planejamento. A escola que eu trabalhei na época do tratamento me acolheu muito nesse sentido, me deu todo o suporte. Se eu estivesse dando aula e eu começasse a passar mal, eles me liberavam para ir para casa. E aquilo não me acarretava nenhum tipo de desconto, nem nada disso. Então, assim, foi uma escola parceira, graças a Deus, né? Eu sei que nem todo mundo tem a felicidade, né, de trabalhar, às vezes, num local assim. As colegas e tudo mais. E estar trabalhando, estar ocupando, estudando, sabe? Convivendo, falando sobre assuntos que não estivessem associados à doença, fez com que a minha cabeça não focasse só na doença. Então, assim, foi primordial. A dica que eu dou é, se você não está trabalhando, busque alguma atividade para você fazer, mesmo que por hobby, para você não ficar pensando besteira. Porque ocupar a cabeça faz bem. E no meu caso, eu ocupei a minha cabeça com algo que era a minha paixão, que era a educação, né? Então, para mim, foi, assim, uma salvação também, né? Ajudou a me segurar. Com certeza. Eu gosto sempre de falar de leitura por aqui, pedir uma sugestão de livro. Você trouxe também, né, Maeli? Qual livro que é? Fala um pouquinho pra gente. Esse livro aqui, ele foi indicado por uma enfermeira, na época que eu tava fazendo a quimioterapia. Assim que eu coloquei o catéter, né, ele traz informações de um jeito que eu gosto, porque assim, a gente fica cheio de perguntas. Ele é um livro de perguntas e respostas. Foi escrito por 3 oncologistas, né? O Antônio Carlos Buzatti, Fernando Cotal Maluf e a Débora de Mello Gagliato. Mas eles não escreveram esse livro sozinhos. Eles contaram com a colaboração de uma equipe. Eles citam aqui, você vai ver depois, porque eu vou te dar esse aqui. Eles citam toda a equipe que participa com eles, ó. De mastologistas, enfermeiros, sabe? Que participam desse processo da oncologia e que, de certa forma, têm um olhar e entendem os procedimentos. Então, é um livro que traz informações que foram selecionadas, que foram trazidas com base nas dúvidas que os pacientes apresentam, né? Eu entendi aqui o que era uma mastectomia, eu entendi o que é esse câncer hard. Você vai perceber que eu vou te dar o meu. Ele é rabiscado, ele é destacado, porque quando eu tinha alguma dúvida, eu deixei de dar o Google e eu comecei a buscar informação de verdade. Informação salva vidas também. Com né? certeza. E esse livro aqui é um livro que ajudou também a me salvar. Porque em muitos momentos eu ficava muito ansiosa, querendo entender por que não estava acontecendo. Porque eu ia para uma sala, vou deixar com você já. Obrigada. Eu ia para uma sala tomar a quimioterapia e eu via as pessoas que também estavam passando pelo mesmo procedimento, já vivendo algumas fases diferentes do tratamento. E eu falava, quando é que vai ser a minha vez de fazer isso? Quando é que eu vou lá tocar aquele sininho, que era a meta, né? Já acabou a última sessão. E ele traz toda a informação para você, desde o estadiamento. E ele explica o que é cada tipo de câncer de mama, o porquê que você tem que fazer cada um dos exames, o porquê que o médico opta por cada uma das cirurgias, por que tem mulher que não começa pela cirurgia, começa primeiro pela quimioterapia. Existe um porquê, né? E ele traz essas respostas. Então, toda vez que uma pessoa pergunta para mim, qual é a dica que você dá de leitura para eu entender melhor sobre o câncer de mama, porque eu quero ajudar alguém ou porque eu vou enfrentar essa doença, esse é o livro que eu indico. Eu li ele, né, durante o meu tratamento, já li ele posteriormente e indico ele, já presenteei, você não é a única pessoa que está recebendo, eu já dei para outras mulheres antes, e é um livro que eu deixo aí como dica de verdade. Tá Ótimo. bom? Eu também costumo trazer sugestão de livro aqui. Hoje eu não trouxe porque, né, do tema eu ainda não li nada relacionado, mas eu vou trazer a sugestão do podcast do Centro Oncológico de Mogi das Cruzes, que eu faço esse podcast. Comecei a fazer esse ano. Já entrevistei vários médicos, especialistas, então ele tá aqui no YouTube também. Tem muita informação.
também importante para entender o câncer, vários tipos de câncer. Então, eu vou deixar a sugestão do podcast aqui pro pessoal de casa que está acompanhando a gente. Legal. Antes da gente encerrar, né, vamos falar uma mensagem final aí, o que você quer falar sobre a questão do Outubro Rosa, falar da educação também. A gente sabe muitas educadoras passando por esse processo. A gente tem a imagem aí da sua família também para mostrar a última foto aí, você com o seu esposo, com a Miyuki, né? Essa é recente. De 2025. O que eu tenho a dizer, Outubro Rosa é o mês onde a gente fala muito sobre esse câncer especificamente. Mas os outros cânceres também precisam ser rastreados, precisam, né? A prevenção é o principal tópico do câncer, né? Então, se você é uma pessoa que preza pela sua saúde, faça os seus exames periodicamente. Esse é o conselho que eu dou. A gente está falando muito no Outubro Rosa sobre prevenção. Às vezes a pessoa ela se toca só nesse momento. Mas e o restante do ano? Não é só no mês de outubro, é o ano todo. Você, não vai ter tempo de fazer agora. Agenda, né? Eu não tenho convênio médico. O SUS está aí. Ele é completo, ele faz. A minha amiga, Ana Cristina, que venceu a doença junto comigo, ela fez todo o processo dela dentro do SUS. Né? Eu fiz, graças a Deus, eu tinha um convênio na época, mas não dê desculpas para cuidar de si. Né? Informação. Busque informações em fontes seguras. Porque às vezes a gente busca informação na internet e nem tudo que está na internet está na ordem correta. É de uma fonte confiável, né? E vai aparecer para você na situação certa. Porque às vezes a informação que você acessa não é a informação que você precisa acessar naquela fase. Né? Então, converse com profissionais, busque realmente, se você vai pesquisar na internet, busque fontes confiáveis. Você cita aí o podcast agora, você cita um centro oncológico. Esse é o tipo de fonte que a gente tem que ir em busca, né? Tem muita gente falando na internet, tem muito paciente oncológico com canal falando, mas eu já escutei muita besteira. Porque uma coisa é você opinar sobre um assunto, outra coisa é você se aprofundar. Estudar. E também tem muita evolução nos últimos anos, né? Graças a Deus, tem muita evolução. Sigam médicos, sigam centros oncológicos que sejam referência, porque aí você vai estar sempre tendo a informação assertiva, a informação correta, né? Então, a prevenção é o melhor que você pode fazer para a sua cura. Quanto antes você descobrir que você está com a doença, mais chances de cura você vai ter. A prevenção me salvou. Poderia ter evitado até uma situação pior. Se eu tivesse ido em busca, né? Eu tive a sorte de não ter ocorrido uma evolução muito grande da minha doença nesses 7 meses que eu deixei o meu câncer abandonado, né? Mas nem toda pessoa tem essa sorte. Às vezes é questão de meses para a doença evoluir e chegar num estágio que é muito mais traumático depois para fazer o tratamento. Certo. Marli, quem quiser entrar em contato, né, saber um pouquinho mais, pode entrar nas suas redes sociais? Pode, eu tô aí, né, na rede social. Eu parei de trabalhar depois que a Miyuki chegou, né? Optei por ficar em casa. Vivo a maternidade e tô na rede social hoje compartilhando a minha rotina, a minha maternidade real, tentando levar informação educativa com relação ao desenvolvimento infantil, né? Tô tentando me redescobrir numa nova profissão na internet, trabalhando aí agora de uma outra forma. Então, eu tô sempre por aí, @maili.shiromaugc. Né? Tô sempre aí, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, eu tô no TikTok, eu tenho uma página, né, na internet agora, maternidade e câncer, então depois eu deixo também o @ para você. É uma página recente, fui aconselhada por colegas durante esse mês do Outubro Rosa, né, a falar mais sobre a minha história e tudo mais, porque até então eu não falava muito, só se as pessoas me procurassem que eu falava a respeito. E as pessoas falam, você tá na internet, você tá expondo a sua maternidade, você tá aconselhando, por que não você falar também sobre a sua doença e sobre o seu processo, né? E então eu reuni aí essas opiniões e eu resolvi criar essa página que eu tô iniciando ali agora e a gente vai ver como que ela vai fluir. Eu espero poder ajudar as pessoas também através desse meio. Com certeza. Falar também da sua experiência pode ajudar muitas outras mulheres, né? Muito obrigada, viu, por vir aqui, falar a sua história.
Agradeço demais por essa disponibilidade. Ai, Jana, eu me senti honrada, te falei isso, né? É uma honra. Você é tão competente, fazendo um trabalho tão bom. O nosso Educa está trazendo aí informação importante para a gente, que os educadores eles possam se inspirar. Você, como jornalista, sabe apresentar, né, os pontos que são primordiais para a gente refletir, para a gente se atentar. E agora, você falando do Outubro Rosa, também é educação, né? Você ter o autocuidado, você ter a prevenção também é educação. Então, eu me sinto honrada em poder trazer a minha história. Eu me sinto, assim, privilegiada pela minha cura. Mas se eu puder, com a minha história, fazer com que apenas uma mulher também salve a sua vida, eu já vou me sentir, assim, vitoriosa também. Com né? certeza. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço também você que acompanhou mais um episódio do nosso Educa Podcast. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar aqui e se quiser também deixar sugestões de outros programas para outros temas. Até o próximo Nosso Educa. Tchau, tchau.